Teste som. Bom, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Lembrando que o conteúdo da nossa última aula foi a introdução aos verbos. Nós estudamos, inicialmente, os conceitos principais dessa nova classe de palavras para nós, que são palavras que indicam ações, que indicam fenômenos da natureza, né? Até dei uma explicação mais completa para vocês. Falei também que os verbos eles expressam processos ou estados, mas isso, como eu mesmo disse na última aula, é uma explicação um pouco mais formal para que você coloque em livros didáticos, né? Mas o que você de fato precisa saber na prática sobre os verbos é que são palavras que expressam ações ou fenômenos da natureza, como chover, como nevar, como trovejar, tá? E ações, todas as ações que nós podemos imaginar. Então, correr, dormir, falar, ouvir, escutar, dirigir, dormir, andar, viajar, voar. Todas essas palavras que expressam ações, mesmo que sejam ações voluntárias ou involuntárias, se é uma ação, é representado por uma palavra que nós chamamos de verbo. Nós vimos que no momento presente, para utilizarmos os verbos, nós temos a mesma forma dele para I, you, we, they. Uma dica muito importante, como nós vimos na última aula, quando vamos ver um verbo específico, como por exemplo o verbo to do. Eu sei que esse do vai ser igual para I, you, we e they no presente. Eu preciso só saber qual é a forma dele para he, she, it. Quando eu vou ver o verbo to make, eu sei que o make é igual para I, you, we e they. E que eu preciso ver qual que é a forma dele para he, she, it. Certo? Hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos, tendo tudo isso em mente, analisando mais exemplos de verbos, uma vez que já passamos dessa parte de introdução em relação ao conceito. Tá? Então nós começamos a aula de hoje vendo o verbo falar ou dizer. Podemos traduzir esse verbo para português tanto como falar quanto para dizer, que é o verbo to say. 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 Tá? Soa como se fosse o sei de saber em português. Say, 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 S-A-A-Y. Say, verbo to say, tá? Então, a gente sabe que esse say vai ser igual para I, you, we e they. Em que a gente tem que se preocupar em saber qual é a forma dele para he, she, it. Então, I say a word. I say a word, ou seja, eu digo uma palavra ou eu falo uma palavra. Né? You say something. You say something, ou seja, você diz algo ou você fala algo. Agora, I say, you say, we say, they say. Se eu quero falar que ele fala ou ela fala, vou dizer she says ou he says. Tá? Então, ela diz eu te amo. She says, I love you. She says, I love you. Tá? Se fosse ele, diz, seria he says também. We say some bad things sometimes. We say some bad things sometimes. Ou seja, nós dizemos ou nós falamos algumas coisas ruins, às vezes, de vez em quando. I say I like you. I say I like you, ou seja, eu digo que gosto de você ou eu falo que eu gosto de você. Tá? It says I love you in a different way. It says I love you in a different way. Estou utilizando o it porque eu estou fazendo referência a um animal, né? Ou seja, ele ou ela, né? O gato ou a gata, diz eu te amo de uma maneira diferente. Né? Ele mia, ele demonstra o amor de outras formas. Mesmo que eu soubesse que esse gato
fosse macho, eu não poderia dizer he says. E mesmo que eu soubesse que esse gato fosse fêmea, eu não poderia dizer she says, porque he e she são exclusivos para seres humanos. A não ser que o animal de estimação seja meu. Para indicar maior familiaridade, eu posso utilizar, sim, os pronomes he e she para me referir ao meu animal. Mas como não é o meu animal, eu falo it, tá? It says. Lembrando que a conjugação de um verbo vai ser sempre igual para he, she e it. He says, she says, it says, tá? We say good morning every day. We say good morning every day. Ou seja, nós dizemos ou nós falamos bom dia todos os dias, every day, tá? They say that Brazil is not the best country in the world. They say that Brazil is not the best country in the world. Ou seja, eles dizem que o Brasil não é o melhor país do mundo. Tá? Alguns autores que já estiveram envolvidos em algumas críticas em relação ao Brasil. Agora, a Katy Perry já é bem diferente. Ela já se envolveu em outras falas que ela elogia muito o nosso país. Então, she says we are one of the best countries in the world. Faltou um S aqui depois do E, tá? Countries, no plural. She says we are one of the best countries in the world. Ou seja, ela diz que nós somos um dos melhores países do mundo. She says. Ela diz. Se fosse ele diz, seria he says. Eu, você, nós ou eles say, tá? Lembrando que sempre quando a gente vê, por exemplo, vou falar com você sobre o verbo to say. Você sabe que o say vai ser no presente igual para I, you, we e they. Você tem que se preocupar somente como que vai ser a forma dele para he, she, it, que no caso é says. A gente só acrescenta um S. Tá? Então, o primeiro verbo da aula, o verbo to say, que é o verbo falar ou o verbo dizer. Podemos traduzir das duas formas. Tá? Na continuidade, nós temos o verbo conseguir ou obter. Você pode traduzir esse verbo como conseguir ou como obter, que é o verbo to get. Get. Get, tá? Soa como esse G-U-E-T-I para nós falantes de português. Get, 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 tá? Então, se eu falo para você que vamos estudar o verbo to get, você sabe que o get vai ser igual para I, you, we e they, e que nós temos que nos preocupar em encontrar a forma dele no presente para he, she e it, tá? Então, I get a beer. I get a beer, ou seja, eu consigo uma cerveja ou eu obtenho uma cerveja. You get the best album of rock. You get the best album of rock, ou seja, você obtém o melhor álbum de rock ou você consegue o melhor álbum de rock. She gets a smartphone once she works. She gets a smartphone once she works, ou seja, ela consegue um smartphone ou ela obtém um smartphone. She gets a smartphone once she works, uma vez que ela trabalha ou quando trabalha. Tudo bem? Então, I, you, we e they get. He, she, it gets, também com apenas o acréscimo do S. I get a lot of sleep every day. I get a lot of sleep every day, ou seja, eu obtenho muitas horas de sono todos os dias ou eu consigo muitas horas de sono todos os dias. He gets a drink to me every ballad. He gets a drink to me every ballad, ou seja, ele consegue ou ele obtém uma bebida para mim toda balada. He gets, tá? Se fosse ela consegue ou ela obtém, seria she gets. Agora, eu, você, eles ou nós, I, you, we, they get. Então, eles conseguem um emprego toda vez que é necessário. They get a job every time is necessary. They get a job every time is necessary. Então, eles conseguem um emprego ou eles obtêm um emprego. They get a job. They get a job. Eles conseguem ou eles obtêm. Tudo bem? I get my visa every decade. I get my visa every decade. Ou seja, eu obtenho meu visto americano a cada década. Esse visa é como nós chamamos o visto americano em inglês, tá? Então, I get my visa every decade. Eu obtenho ou eu consigo meu visto americano
toda década, né? Porque ele é válido por 10 anos. Parece que agora é por 8, né? 8 anos. Mas antes era 10. Talvez continue 10, eu não tenho certeza ainda. She gets her new iPhone every year. She gets her new iPhone every year. Tá? Nesse caso, eu posso traduzir esse get como recebe também. Tá? Mas se eu dissesse obter ou conseguir, seria a mesma coisa. Tá? Já que o get tem esse sentido principal de obter e de conseguir. Tá? Eu coloquei recebe porque eu posso traduzir dessa forma também, nesse caso em específico. Mas se você traduzisse como ela obtém ou ela consegue, daria no mesmo sentido, tá? Então, she gets her new iPhone every year. She gets her new iPhone every year. Ela recebe, ou ela obtém, ou ela consegue seu novo iPhone todo ano. Se fosse ele consegue ou ele obtém, he gets. Se fosse eu, você, nós ou eles, seria get. I, you, we, they get. He, she, it gets. Tá? Até aqui da nossa aula ficou alguma dúvida? Quer que eu explique algo novamente ou dê mais exemplos? Como é que tá? Continuando aqui, nós temos o nosso próximo verbo que vamos analisar, que é o verbo ir. Né? O verbo ir é o eu vou, você vai, ele vai, nós vamos. Né? Esse verbo ir em inglês é o verbo to go. Tá? Soa como se fosse G-O-U para nós falantes de português. Go, go, go. Né? A gente também poderia falar que soa como gol de futebol, né? G-O-L, né? Daria no mesmo. Go. Go, o verbo to go, tá? Então, quando eu falo para você verbo to go, o que você já entende é esse go vai ser igual para I, you, we, they e vai ser diferente para he, she, it. Eu tenho que me preocupar na forma dele para he, she, it, tá? Então, I go to school every day. I go to school every day, ou seja, eu vou para a escola todos os dias ou eu vou à escola. Você vai até o fim. You go until the end. You go until the end. Você vai até o fim. Então, eu, você, nós, eles têm a mesma forma do verbo go. Agora, qual que será que é a forma dele para he, she, it? É goes, tá? Cuidado que a gente não acrescenta apenas o S, nós acrescentamos um ES, tá? Acrescentamos duas letras. Então fica goes, como se fosse gol no plural mesmo, né? De goes, goes, né? Então, she goes to USA every year. She goes to USA every year. Ela vai para os Estados Unidos todo ano. Ou ele vai seria he goes também, né? I go shopping every weekend. I go shopping every weekend. Ou seja, eu vou às compras todo final de semana, tá? É importante que você tenha em mente que go shopping corresponde a uma expressão que significa fazer compras, tá? Porque se você quer falar que você vai para o shopping, você diz go to shopping. Eu vou para o shopping, I go to shopping. Se você simplesmente diz I go shopping, significa eu vou às compras. You go shopping, você vai às compras. He ou she goes shopping, ela ou ele vai às compras, tá? Então, go shopping sem o to significa fazer compras. Go to shopping é ir para o shopping, tá? Então, go ou goes shopping, né? Goes porque é he, she, it. Goes ou go shopping significa fazer compras. Agora, go to shopping é ir para o shopping,
tá? He goes to party every Friday. He goes to party every Friday, ou seja, ele vai à festa toda sexta-feira. He goes to party. Ou ela vai, she goes. Se é eu vou, você vai, eles vão ou nós vamos. I go, you go, we go, they go. They go to the airport every time they need to fly to Salvador. They go to the airport every time they need to fly to Salvador. Ou seja, eles vão para o aeroporto. They go to the shopping. Eles vão para o aeroporto. Eles vão ao aeroporto. They go to the shopping. Tá? Eles vão. Se fosse nós vamos, we go. Você vai, you go. Eu vou, I go. Tá? Quando eu digo will you go to USA this year? Will you go to USA this year? Nas próximas aulas vamos estudar como fazer perguntas, tá? Não se preocupe com isso agora. Você vai para os Estados Unidos este ano? Ou seja, will you go? Se fosse você vai, se fosse eu vou, will I go? Se fosse nós vamos, will we go? Se fosse eles vão, will they go? Né? Então, go igual para I, we, they, e goes para he, she, it. Tá? It goes sleep after eating. It goes sleep after eating. Ou seja, ele ou ela vai dormir depois de comer. It goes sleep after eating ou it goes sleep after to eat. Tá? To eat, né? Ou eating. Tá? Por que eu utilizei o it? Porque eu estou fazendo referência a ele ou ela, que é um animal, um gato. Mesmo que eu soubesse que se tratasse de um gato macho, eu não poderia dizer he nem she se fosse fêmea. A não ser que o animal fosse meu e eu quisesse demonstrar uma maior afinidade, uma maior, vamos dizer, uma maior familiaridade, um maior carinho. Aí sim eu poderia utilizar o pronome he ou she. Mas como não é o meu animal, eu vou utilizar o pronome it. Tá? Porque é assim que nós nos referimos aos animais. Então, sempre um verbo para ir pro it vai ser igual para he e para she também. He, por isso que nós falamos he, she e it, porque é igual para os três. Então, he goes, ou she goes, ou it goes. Tudo bem? It goes, she goes, ou he goes. Tá bom? Então, I, you, we, they go, he, she, it goes. Tá? Agora, na continuidade, nós temos o verbo saber ou conhecer, que é o verbo to know. Aqui, o verbo to know funciona da mesma forma que o verbo to be. Inclusive, o verbo to be foi o conteúdo da nossa primeiríssima aula aqui no curso. Nós vimos que o verbo to be é o verbo ser e estar em inglês. Porque, diferentemente do português, nós não temos um verbo com o sentido de saber e outro verbo com o sentido de conhecer. Em inglês, nós temos apenas um verbo, e esse verbo vai ser igual. Esse verbo vai ser igual quando nós queremos falar ser ou estar. Eu acho que eu inverti, né? Acho que eu falei que o verbo to be é saber e conhecer. Na verdade, o verbo to be é o verbo ser e estar. Se eu quero falar que eu sou, eu estou, vou falar a mesma forma. Se eu quero falar que você é ou você está, vou utilizar a mesma forma. E você vai diferenciar o verbo to be quando ele está com o sentido de saber ou de conhecer exatamente no contexto. Tá? Então, se eu falo I am, você vai entender eu sou ou eu estou dependendo do contexto. I am Pedro, eu sou Pedro. Não tem como ser eu estou Pedro. Mas quando eu digo I am in Brazil, você entende como eu sou ou eu estou no Brasil. I am in Brazil, você entende como eu estou no Brasil. E o verbo to know vai funcionar da mesma forma. Ele vai ter dois significados, saber e conhecer, porque nós não temos um verbo que só signifique saber e um que só signifique conhecer. Nós não temos isso em inglês. Nós temos apenas o verbo to know. E você vai diferenciar quando ele vai ter o sentido de saber ou de conhecer no contexto. Tá? Então o verbo to know, soa como se fosse N-O-U para nós falarmos em português. N-O-U, know, verbo to know, tá? E quando eu falo verbo to know, você já entende que ele vai ter a mesma forma para I, you, we, they. Vai ser know para I, you, we, they.
e que nós temos que nos preocupar em achar a forma dele para he, she e it. Tá? I know everything about life. I know everything about life. Ou seja, será que eu sei tudo sobre a vida ou eu conheço tudo sobre a vida? Eu sei tudo sobre a vida, tá? Uma dica para vocês que vai facilitar muito os estudos e a compreensão de vocês acerca desse verbo. O verbo to know vai ter o sentido de conhecer apenas em dois, tá? Apenas em dois contextos. Quando você estiver se referindo a pessoas e a lugares. Porque você conhece pessoas e você conhece lugares. Tudo bem? Pessoas, lugares e animais também. Você conhece animais, você conhece pessoas e você conhece lugares. Agora, você sabe sobre coisas, você sabe sobre matérias, você sabe sobre notícias, tá? Agora, se você conhece, você só conhece três coisas: animais, pessoas e lugares. Se você não estiver se referindo a pessoas, a lugares e nem animais, o verbo to know vai ter o sentido de saber. Então, I know everything about life, ou seja, eu sei tudo sobre a vida. Agora, quando eu digo you know my sister, sister é irmã, né? Então, minha irmã, sister. Se o verbo to know está fazendo referência a uma pessoa, então vai ter o sentido de conhecer. Então, you know my sister não é você sabe minha irmã, mas sim você conhece minha irmã. You know my sister, tá? He knows Pink Floyd. He knows Pink Floyd, ou seja, Pink Floyd é uma banda formada de pessoas, né? Então, he knows Pink Floyd. Será que ele sabe o Pink Floyd ou ele conhece o Pink Floyd? Ele conhece o Pink Floyd. He knows Pink Floyd. He knows Pink Floyd, tá? E a forma do verbo to know para he, she, it em inglês é apenas com o acréscimo do S depois do W, tá? Então, I know, you know, we know, they know, he, she, it knows, tá? We know Japan. We know Japan, ou seja, nós conhecemos o Japão. Por que nós conhecemos e não nós sabemos? Lembrando que o verbo to know vai ter o sentido de conhecer quando fazer referência a pessoas, a animais e a lugares. O Japão é um lugar. Então você não sabe o Japão, você conhece o Japão. Nós conhecemos o Japão. We know Japan. We know Japan. Tá? I know my family. I know my family. Ou seja, será que eu sei minha família ou eu conheço minha família? Eu conheço minha família. I know my family. She knows her friends. She knows her friends. Ou seja, ela conhece seus amigos ou ela conhece as amigas dela, né? Dá na mesma. Então, she knows friends e amigos. Então, será que ela sabe os amigos dela ou ela conhece os amigos dela? Os amigos são pessoas, então, obrigatoriamente, o know vai ter o sentido de conhecer. Lembrando que know é conhecer para pessoas, animais e lugares, tá? Então, she knows her friends, ou seja, ela conhece seus amigos ou ela conhece os amigos dela. She knows her friend. Ela conhece. She knows. Ele conhece. He knows. Eu, você, nós, eles, know, tá? They know Anita, but they do not know a single song from her. Ou seja, eles conhecem Anita. Por que they know Anita eles conhecem? Porque Anita é uma pessoa. Pessoas, lugares e animais você conhece. Qualquer coisa que não seja pessoa, animal nem lugar você sabe. But they do not know a single song from her. Mas eles não conhecem uma única música dela, certo? Então, know utilizamos para I, o, I, they e knows com acréscimo do S para he, she e it. E o contexto vai te dar o significado de saber ou de conhecer. Você tem que ter em mente que ele vai ter o sentido de saber quando não for para pessoas, pessoas, animais e lugares. Quando o verbo to know for atribuído a pessoas, animais ou lugares, ele vai ter o sentido de conhecer, tá? Então, he knows Berlin. He knows Berlin. Ou seja, ele conhece Berlim. Porque Berlim é um lugar. Então, know Berlin, ninguém sabe Berlim.
Alguém conhece Berlim. Então, he knows Berlin. Ele conhece Berlim. Ele conhece Berlim. He knows Berlin. Ele conhece. Se fosse ela conhece, she knows Berlin. Ou eu conheço, I know. You know, we know, they know. Tá? You know many things about the universe. Né? O que poderia ser dito ao Einstein, por exemplo. You know many things about the universe. Ou seja, você sabe muitas coisas sobre o universo. Por que não você conhece? Porque o universo não é uma pessoa. O universo também não é um lugar. Né? E não é um animal. Então você não conhece muitas coisas sobre o universo. Você sabe muitas coisas sobre o universo. You know many things about the universe. Você sabe e não você conhece. Se fosse ele sabe, seria he knows. Ou ela sabe, she knows. Tá? Se eu quero falar eu, eu sei ou eu conheço, I know, you know, we know, they know, she knows, he knows, it knows. Tá? Com o acréscimo do S. Quando o know for atribuído a pessoas, animais e a lugares, ele vai ter o sentido de conhecer. Qualquer coisa que não seja uma pessoa, um animal ou a um lugar, né? Nós traduzimos como saber. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tá claro? Quer que eu explique algo novamente ou dê mais exemplos? Como é que tá? Bom, continuando, nós temos o verbo pegar, que é o verbo to take em inglês. Tá? Então você sabe que o take vai ser igual para I, you, we, they, e que a gente tem que se preocupar em achar a forma dele para he, she e it, já que o take é igual para I, you, we, they. Take, tá? Só como se fosse T-E-I-K-I, para nós falando de português. Take, 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 tá? T-A-K-E se escreve. T-A-K-E. Take, take, tá? Então, I take on my smartphone. I take on my smartphone, ou seja, eu pego no meu smartphone. I take on my smartphone. Eu pego no meu smartphone. Só quero você dizer que você pega meu carro. Você pega meu carro é you take my car. You take my car, ou seja, você pega meu carro. You take my car. We take on our cars. We take on our cars, ou seja, nós pegamos nos nossos carros, ou nós tocamos nos nossos carros, enfim. We take. We take on our cars. Nós pegamos em nossos carros, tá? Então, verbo to take, pegar, vai ser igual o take para I, you, we, they. A gente tem que se preocupar para he, she e it, tá? Antes da gente ver isso, eu gostaria de falar com você acerca do take pills, tá? Take pills significa tomar comprimidos ou tomar remédios, tá? Daí o take ele deixa de ter o sentido de pegar e pode também assumir o sentido de tomar. Então, take my pills, eu posso dizer take my pills como eu pego meus comprimidos na mão,
Eu pego meus comprimidos na mão, daí sim tem o sentido de pegar, mas eu também posso traduzir o take my pills como eu tomo meus remédios, tá? Ou eu tomo meus comprimidos. Então, take pills pode ser tanto pegar na mão o remédio ou você tomar. Você pode traduzir das duas formas. Então, I take my pills every day. I take my pills every day. Ou seja, eu tomo meus comprimidos todos os dias ou eu pego na mão meus comprimidos todos os dias. Podemos traduzir das duas formas, tá? He takes her album to go to travel. Opa, aqui nós já temos a forma do verbo to take para he, she, it, que se dá através do takes. Takes, tá? Takes, he takes, tá? He takes, she takes ou it takes. He takes her albums to go to travel. He takes her albums to go to travel. Ou seja, ele pega os álbuns dela para viajar. He takes her albums to go to travel. Ele pega os álbuns dela para viajar. Se fosse ela pega, seria she takes, tá? They take some time to go upstairs. Lembra que eu falei mais no início da aula que nós utilizamos o verbo go com shopping para ter o sentido de fazer compras? Go shopping, fazer compras. Então, o take também nós podemos juntar com some time para poder fazer uma expressão. Quando eu falo take some time, significa levar algum tempo. Então, they take some time to go upstairs, ou seja, eles levam algum tempo para subir escadas. Se fosse nós levamos algum tempo para subir escadas, seria we take some time to go upstairs. Se fosse você leva um tempo, you take some time. Ou eu levo um tempo, I take some time. Ele ou ela leva um tempo, she takes ou he takes some time, tá? Então, take pills é tanto pegar um comprimido, um remédio na mão, ou ingerir, tomar esse remédio. Então, I take my pills, eu posso dizer tanto eu tomo meus comprimidos, né, de ingerir, ou eu pego na mão, I take my pills. Posso traduzir dessas duas formas e não vai estar errado, tá? You take some time quer levar algum tempo, tá? Então, they take some time to go upstairs. Eles levam algum tempo para subir escadas. Esse take some time é válido para I, you, we, they. Se você quer utilizar para he, she e it, você vai utilizar takes. Então, he takes some time ou she takes some time. Ela leva um tempo, né? Ela leva um tempo para me conhecer. She takes some time to know me. Ou ele leva algum tempo para conhecer o Brasil. He takes some time to know Brazil. Ou eu levo algum tempo para conhecer você. I take some time to know you. Ou eu levo algum tempo para conhecer eles. I take some time to know them. Ou nós levamos algum tempo para conhecer você. We take some time to know you. Nós levamos algum tempo para conhecer você. We take some time to know you, tá? Então, I, you, we, they take some time. He, she, it takes some time. Takes some time, tá? She takes my hand when we are together. She takes my hand when we are together. Ou seja, ela pega na minha mão quando nós estamos juntos. She takes my hand. Se fosse ele pega, he takes my hand. Agora, eu, você, nós ou eles, I take, you take, we take, they take. Tá? O verbo pegar em inglês. They take some time to realize that Earth is not flat. They take some time to realize that Earth is not flat. Ou seja, eles levam algum tempo para perceber que a Terra não é plana. They take some time. Eles levam algum tempo, tá? Se fosse eu levo algum tempo, é I take some time. Se fosse você leva algum tempo, you take some time. Se é nós levamos algum tempo, we take some time, tá? Ou ela leva algum tempo, she takes some time. Ou ele leva algum tempo, he takes some time, tá? Então, take some time, né, levar algum tempo, é válido para I, you, we e they. You takes some time, takes some time para he, she e it. Tá joia? Bom, então,
essa foi a nossa aula de hoje. Eu quis conversar mais com você acerca de exemplos de verbos principais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ao longo das nossas aulas, quando nós saímos dessa parte de gramática, a gente está muito no começo ainda, então a gente foca bastante no conceito de classes de palavras, de termos e expressões ali do dia a dia. E quando a gente sai disso, daqui a umas 10 aulas mais ou menos, a gente já começa a focar propriamente no estudo de vocabulário, né, de conhecer novas palavras em inglês, novas expressões. E naturalmente, nós vamos ver nessas aulas verbos, vamos ver adjetivos, vamos ver substantivos, né? Quando nós formos ver um substantivo, eu vou apresentar para você a forma dele no plural. Quando nós formos ver um adjetivo, você vai ver que se trata de uma palavra invariável, que vai estar atribuindo uma característica ao substantivo. Quando eu te apresentar um verbo, eu vou apresentar a forma dele no presente para I, you, we, they, e também a forma dele para he, she e it, que na grande maioria das vezes precisa do S. Às vezes apenas do S e às vezes precisamos acrescentar o ES, tá? Isso para he, she e it. Né? No geral, verbos são palavras que indicam ação, estado, processo ou fenômeno, lembrando que você tem que ter em mente apenas que verbo representa uma ação, como correr, comer, dormir, gostar, amar, dirigir, voar, ouvir, ver, estudar, prestar, telefonar, ligar, tá? Ou o verbo pode também expressar um fenômeno da natureza, como chover, como nevar, como trovejar. Tá? Então, alguns verbos, quando flexionados para he, she, it, precisam de um acréscimo além do S, né? E veremos com calma ao longo das aulas, como nós já vimos hoje. Nós vimos o verbo to go, que a gente acrescenta um ES, fica goes. O verbo to know apenas acrescentamos o S, o verbo to take apenas acrescentamos o S. Né? Na maioria a gente acrescenta o S, né? Mas em alguns casos a gente precisa acrescentar um ES. Essa diferença surge mais na escrita, porque quando eu falo she goes, você pode até imaginar que se escreve G-O-S, porque esse E não muda nada na pronúncia, mas sim na escrita. Tá? Então, por momento, é isso que você tem que ter em mente sobre os verbos. Palavras que indicam ações ou fenômenos da natureza. No presente, o verbo, por exemplo, to make, o make é igual para I, you, we, they. O verbo to do igual para I, you, we, they. O verbo to take, o take é igual para I, you, we, they. E diferente para he, she e it. Esse diferente para he, she, it, às vezes apenas se dá com o acréscimo do S, às vezes com o ES e às vezes com alguma modificação adicional. Tudo bem? Então esse foi o conteúdo que eu queria passar hoje. Queria saber como conseguiu acompanhar. Tá com alguma dúvida? Quer que eu volte na aula para explicar algo novamente? Como é que tá?